Gente, há poucos dias eu finalizei a leitura do Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Este, se eu não me engano, é o segundo livro publicado pelo autor. Eu já tinha aqui na minha estante há algum tempo. Eu li o primeiro livro do Vitor, que foi o 15 Dias, tem alguns anos já. E eu gostei bastante do primeiro livro dele. Então, quando os outros livros foram lançados, né, pensei, tá, acho que eu vou comprar também. E no final, eu comprei Um Milhão de Finais Felizes. Já tem um tempo também, estava na minha estante. Porém, durante a última Bienal do Livro, os livros do Vitor e também de outros da editora Globo, né, principalmente do selo Out, que é por onde esse aqui é publicado, eles estavam com preços muito bons. Então, eu acabei comprando os últimos 2 livros do Vitor, sendo que eu tinha um na estante que eu ainda não tinha lido. E mesmo que ele tenha lançado o Mais ou Menos 9 Horas esse mês ou mês passado, eu queria ler os livros na ordem de lançamento deles. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que se o autor tem poucos livros, eu provavelmente não vou ler mais de um livro dele por ano, e eu vou dar preferência para ler em ordem cronológica. Estava esses dias aqui em casa pensando, nossa, quero ler um livro assim de boinha, tranquilo, não quero... classicão da literatura, é difícil pra entender. Não, mesmo porque eu saí de algumas leituras que foram um pouquinho mais complicadas. Então eu pensei, poxa, gostei bastante do 15 Dias. Estou acompanhando muito mais o Vitor Martins nos últimos meses. Já comentei até algumas vezes que eu editei a página dele no Wikipedia, conversei com ele no Instagram, pedi algumas informações, etc e tal. Então, estou muito mais acompanhando a carreira dele enquanto escritor, né? E aí eu pensei, poxa, tenho esse livro na estante há um tempo. Vou começar. Comecei Um Milhão de Finais Felizes. Eu li, assim, em pouquíssimos dias. Porque, assim, apesar do livro ter 350 páginas, é um livro razoavelmente, né? Não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Aqui nós vamos acompanhar a vida do Jonas. Ele vai ser o nosso protagonista. Ele no início do livro tem seus 19 anos. Logo, logo ele completa 20. Mas, enfim, ele saiu do ensino médio há pouco tempo. Tá começando aí sua vida adulta. Ele trabalha em um café na Avenida Paulista. Por sinal, isso já achei interessante, porque gosto muito de ler livros em ambientes em que eu conheço ou onde eu já estive. O livro todo, ele se passa entre São Paulo e Santo André, né? Santo André é uma cidade aqui perto de São Paulo. Tá no ABC Paulista, mas ainda assim é uma cidade um pouquinho mais longe. E isso vai ser até uma coisa da história, que em vários momentos da narrativa, o Jonas vai ter que ir de CPTM, de metrô, para a cidade dele, que é uma distânciazinha de, pelo que eu vi, mais ou menos 1 hora. Jonas, seus 19 anos, trabalha em um café na Paulista, ele é caixa dali. Ele tem, como está aqui na capa, um caderninho onde ele tá sempre anotando ideias para livros novos. E eu falo assim, livros novos como se ele já tivesse publicado algum, né? Mas não. O Jonas é uma pessoa que ele tem muitas ideias, e aí no decorrer do livro inteiro, em vários momentos da história, ele vai parar tudo que ele tá fazendo, tira o caderninho do bolso e anota uma ideia nova para um livro. Várias dessas ideias são bem interessantes, mas várias dessas ideias também são ruins, e ele mesmo fala isso pros amigos dele, tipo, tá, ok. Eu sei que essa ideia não é tão boa, eu acho que essa ideia aqui é muito boa. O Jonas é um menino gay, tá? Só pra ficar claro desde o início. E a questão da sexualidade dele, da orientação sexual, não é um problema para ele, no decorrer da história, em uma questão de uma autodescoberta, tá? Ele sabe que ele é gay há bastante tempo, ele está resolvido com isso, mas ele terá alguns problemas com relação a isso, muito mais pela visão de outras pessoas sobre ele do que ele mesmo. Então, assim, ó, já aviso de antemão, esse livro aqui não é um livro sobre descoberta de orientação sexual, não é um livro sobre um homem se descobrindo gay. Gente, assim, ó, entendo que esses livros têm que existir, mas eu já estou um pouco cansado desse tipo de narrativa. Isso já foi um respiro muito grande na história. Então, certo dia, o Jonas está lá trabalhando no café, ele está quase sempre chegando atrasado, sempre recebendo uns olhares meio esquisitos do gerente. Ele tem uma amiga, no início do livro, ela não é bem uma amiga, ela é muito mais uma colega de trabalho, que é a Karina, que é outra caixa desse café. Eles conversam de vez em quando, eles não são, assim, tão próximos, mas é muito legal que no decorrer da história eles vão ficando cada vez mais próximos. O café, ele tem meio que uma temática, assim, espacial. Então, assim, você não vai estar tomando um chocolate quente, você vai estar tomando um chocolático. Ao invés de comer pão de queijo, você vai estar comendo esferas de não sei o quê. Ai, gente, agora eu não lembro os nomes. Pois assim, são... paulista. Vamos colocar nomes esquisitos nos produtos e cobrar o triplo do preço.
Ou seja, né, café super faturado. Até que ele atende um cara que ele acha o homem mais bonito que ele já viu na vida dele. Ele pensa, meu Deus, esse homem é um gostoso, esse homem é lindo, é maravilhoso, ele é ruivo, ele tem uma barba ruiva também, seu cabelo é comprido. Ele se impressiona com esse cara. Ele explica como as coisas funcionam no café, porque esse cara não conhece os produtos. E aí, uma hora ele pergunta... Tipo assim, é uma situação vergonhosa, tá? Porque claramente ele está impressionado com a beleza desse cara. E ele não consegue agir muito bem. E aí eu li essas partes do livro e falei assim, meu Deus, Jonas, que vergonha alheia. Porque ele começa a fazer aquelas coisas que, tipo, deixa a situação cada vez mais vergonhosa, sabe? Tem uma hora que ele tá explicando, assim, o que são os pães de queijo ali, né? Que são as esferas de não sei o quê. E ele faz, tipo assim, esses são as esferas do não sei o quê. Tchum! Imitando, tipo, um foguete. É assim, meu Deus! É assim, ó, o personagem, ele percebe que ele tá passando vergonha. E você, enquanto leitor, pensa, caralho, que vergonha. É muito bom, muito engraçado. Eles estão ali conversando, existe mais ou menos um flerte. O Jonas não sabe exatamente se é um flerte, mas você percebe que é, né? Ele fala assim, eu acho que eu tô flertando com ele, eu acho que ele tá flertando de volta comigo, não tenho certeza. E aí ele pergunta assim pro cara, qual que é seu nome, né? Pra colocar no café, no chocolate quente que ele pediu. E aí o cara pergunta, qual nome você acha que eu tenho? Tipo, já começa pra criar um assunto. Aí ele olha pra cara do menino e vê a barba dele e aí ele escreve no café barba ruiva. E aí, beleza, esse menino vai embora. Só que o Jonas não para de pensar nele. Ele não para de pensar nesse guri. E aí, quando esse guri vai embora, ele tem a ideia de um livro. E aí ele escreve no caderninho dele, Piratas Gays. E aí achou uma coisa até engraçada, porque aqui na capa do livro, você vai estar lendo só 1 milhão de finais felizes. Só que quando você abre o livro, eu acho isso muito bom. 1 milhão de finais felizes e riscado. E Piratas Gays. Achei isso muito bom. Então, assim, ele tem a ideia desse livro dos piratas gays, principalmente porque o apelido que ele deu pro cara é Barba Ruiva. E ele meio que começa a escrever uma história sobre piratas gays. E é óbvio que ele vai se basear na aparência desse cara que ele conheceu, e ele também vai se colocar na história, né? Então, ele cria, assim, inicialmente a ideia... Ele tá estruturando, etc. No decorrer do livro, você vai ver pequenos capítulos dessa história. Mas óbvio que no início, ele não conhece o cara, né? Ele não conhece, ele não sabe quando vai ver o cara de novo, porque ele não sabe nem o nome, então ele não consegue pesquisar no Facebook, no Instagram, na internet. Ele coloca, assim, coisas muito genéricas pra pesquisar sobre ele, mas obviamente não vai conseguir, né? Vamos acompanhar o Jonas escrevendo isso. Vai chegar num ponto, ele vai conhecer esse cara, ele vai saber que o nome dele é Arthur, e eles engatam ali um relacionamento. O relacionamento dos dois, gente... Vou dizer pra vocês que foi uma delícia de ler. Vamos ter, assim, questões de como os dois lidam com esse relacionamento. Vai ser o primeiro do Jonas, né? Mas até uma parte muito importante da história, que é a questão de que o Jonas, ele é meio que assumido socialmente. Se as pessoas falam, você é gay, ele fala sim. Porém, ele não é assumido dentro de casa. A mãe dele é uma mulher muito religiosa, tá sempre falando pra ele voltar pra igreja, e ele agora dá o trabalho como desculpa, né? Eu não posso ir na igreja porque eu tenho trabalho, que eu vou trabalhar mais tarde. A relação dele com o pai, é péssima. Ele fala no decorrer do livro que eles sempre tiveram uma relação muito boa, só que parece que depois de um tempo as coisas ficaram cada vez mais esquisitas, porque o pai tinha expectativas com relação ao Jonas, que ele não vai conseguir suprir. A mãe também, mas o pai parece muito mais disso. Então, em vários momentos ali, o Jonas, ele não quer estar em casa porque ele não quer ter que lidar com o pai dele. Em muitos momentos vai ser, assim, agressivo verbalmente com ele. Fica perguntando quando que ele vai ter um trabalho de verdade, quando que ele vai resolver a vida dele. Porque, lembrando, ele saiu do ensino médio há pouco tempo. Ele não fez uma faculdade, ele não fez vestibular, ele não sabe exatamente o que ele quer fazer da vida ainda. Quer dizer, ele fala que ele não sabe o que quer fazer da vida ainda. Então, ele vai trabalhar nesse café para conseguir seu dinheiro, para ter um pouquinho de independência. Ele mora com os pais ainda. Então, essa independência dele, ela é limitada, bem limitada. E aí, é limitada em questão de ele não pode fazer tudo que ele quer com o dinheiro dele, porque ele começa a pagar contas de casa. Ele não pode chegar na hora que ele quiser, porque o pai dá a desculpa de que a mãe fica preocupada. Não
não é exatamente isso, né? Você consegue entender que é muito mais pra ter um controle sobre o próprio filho. O livro, ele vai tratar sobre o relacionamento do Jonas com o Arthur. Muito legal, por sinal, eu gosto muito do relacionamento dos dois. Eu gosto como eles conversam sobre as coisas. Eu acho que o Victor podia muito bem ter, tipo, dificultado demais o relacionamento dos dois, tipo, porque é questão de maturidade dos personagens, é questão de quais são as expectativas de vida pros dois, mas, tipo, gente, esse não é um livro pra você complicar as coisas, e eu acho isso muito legal. Vai ter o relacionamento do Jonas com a família dele, que, como eu disse, é meio complicada. E também vai ter o relacionamento do Jonas com os amigos. O relacionamento com os amigos, eu achei uma parte muito legal da história. Porque, assim, nós teremos dois amigos ali que conhecem o Jonas há bastante tempo. Conhecem, assim, ele do colégio mesmo. A amiga dele mais antiga é a Isadora, que eles se conhecem no ensino fundamental. Eles se assumem um pro outro de uma maneira muito engraçada, por sinal. Eu não vou falar porque, enfim, não é spoiler e tal, mas é interessante de ler. E o outro amigo é o Danilo, que conhece também eles na escola. Os três ali são homossexuais, tá? Jonas e Danilo são gays, Isadora é lésbica. E aí também a gente vai ter a amizade do Jonas com a Karina, que é aquela, no início do livro, a colega de trabalho dele, que é a Caixa, que eles têm uma relação, assim, de trabalho, de companheirismo, etc e tal, mas a amizade dos dois vai se fortalecendo no decorrer da história. Por sinal, a Karina vai ser uma parte muito importante no encontro do Jonas com o Arthur. Mas aí vocês vão ter que ler o livro pra saber por quê. E aí, assim, ó, por que eu acho que a relação dos amigos ali é muito interessante? Porque você vai ter os amigos antigos, você vai ter os amigos novos, e esse livro vai tratar, assim, de maneira muito interessante, muito bem feita, como essas amizades, elas vão mudando no decorrer do tempo. Então, teremos amigos antigos que você conhece desde a infância, mas agora vocês já estão na vida adulta. A Isadora é a única personagem aqui do livro que faz faculdade, né? Dos amigos ali, dos jovens, etc e tal. Ela é a única que faz faculdade. Então, ela tem uma experiência no dia a dia dela que é muito diferente dos outros. Ela vai estar sempre mais ocupada que eles, porque ela tem coisas da faculdade pra fazer, porque ela tem os trabalhos, etc e tal. Chega em um determinado momento da história que existe um pouco de um estremecimento entre essas relações ali. E você, enquanto leitor, não sabe. Mas você não sabe porque o Jonas não sabe. Porque as coisas mudam, tipo, do nada. E assim, eu li esse livro e pensei, nossa, mas como é que abrupto isso? Mas às vezes é. Às vezes é abrupto. Às vezes é uma coisa que vai, assim, dando uma amornada, né, no decorrer do tempo. Todo mundo que tá me assistindo já teve aquele amigo que você foi, tipo, amigo por muito tempo, e aí, do nada, vocês tomam caminhos diferentes, né? Eu não vou dizer que a amizade dos dois acaba, tá? Mesmo porque, novamente, vocês vão ter que ler o livro pra saber. Mas é muito interessante ver como essa relação ali, ela se altera, ela muda. É bem legal, achei isso bem legal. Tem uma questão de ciúme, de amizade. Nossa, gente, eu já tive amigos que eram assim, tipo, eu tenho um amigo só meu, outra pessoa não pode ser amigo dessa pessoa? Não, só pode ser meu amigo. Já tive, tá? Você pode não ter tido ou não ter sido essa pessoa, mas você conhece alguém que é assim, né? Aqui na sinopse tá falando, ó, Jonas entenderá o verdadeiro significado de família e amizade e descobrirá o poder de uma boa história. Nossa, é muito isso. Chega um ponto da narrativa onde ele tá escrevendo essa história que ele tem a coragem de finalmente mostrar isso para outras pessoas. Então, ele mostra, né, pra Karina, que é a pessoa que ele tá ali meio que convivendo quase sempre. Ela logo de cara percebe que é uma história entre ele e o Arthur, mesmo antes dos dois saberem o nome do Arthur, né? Ele mostra depois pros outros amigos, mas é muito engraçado que quando ele começa a namorar o Arthur, ele quer tirar isso logo do caminho. Ele fala assim, ó, antes da gente realmente se conhecer, antes da gente começar a namorar, eu comecei a escrever uma história que pode ter sido baseada em você. E eu acho muito engraçado que a primeira coisa que o Arthur fala é que ele fica muito feliz dele ter escrito uma fanfic dos dois. Eu pensei, caramba, a referência é maravilhosa. Ele fica muito animado. Meu Deus, você escreveu uma fanfic da gente? E é uma fanfic. E uma coisa legal é que o Jonas, ele vai escrevendo essa história meio que em rompantes. Então, ele nem sempre tá com inspiração pra escrever esses capítulos, mas sempre em momentos-chave da história, quando ele quer desabafar, quando ele precisa, de alguma maneira, sentir um pouco essa liberdade,
ele faz isso através da escrita. Os capítulos que você vai ler aqui na história, eles nem sempre estarão, tipo assim, o Jonas parou na frente do computador e começou a escrever. Não, às vezes é muito mais de uma inspiração que vem de um momento de libertação. Em alguns momentos, a história que está sendo escrita é uma maneira do Jonas desabafar, mas também uma maneira dele viver pelos personagens alguma coisa que ele gostaria de viver para si. Isso é uma coisa muito legal. Eu não vou dizer, obviamente, como o livro acaba, não vou dizer quais são outras coisas que acontecem, né, durante a história, porque eu acho que talvez seja interessante vocês lerem o livro. Eu gostei muito que esse aqui foi muito um respiro. Foi um daqueles livros que tem ali as suas coisas um pouquinho mais complicadas de se lidar. Tem a questão do preconceito, tem a questão de querer essa aceitação de outras pessoas para si, e não a sua autoaceitação, tá? Mas é um livro que ele é divertido. Ele é gostoso de ler. Ele, tipo... Eu li ele, assim, em alguns dias, mas em nenhum momento foi aquele livro, tipo, nossa, eu quero parar de ler porque ele tá chato. Não, assim, nossa, quero continuar essa leitura. Quero saber o que o Jonas vai fazer daqui pra frente. Quero saber como que é o relacionamento dele com o Arthur. Gente, sério, o relacionamento dos dois é muito legal. Porque eles têm referências muito diferentes, apesar de eles terem idades parecidas. A vivência dos dois em casa é muito diferente, então... Um vai ter, assim, referências da Disney, banda adolescente, que o outro não vai ter. É engraçado isso, porque um vai ensinando o outro sobre as coisas que gosta, sobre as coisas que curte. Quando aparecia um capítulo que estava centrado nos dois, era muito legal. Só que também os capítulos que estão ali centrados no relacionamento dos dois, eles não são apenas, estamos namorando, estamos de boa. Não. Tem eles também tentando lidar um com o problema do outro, um tentando lidar com a situação familiar do outro, mas os dois aprendendo juntos nesse relacionamento. Vale lembrar, eu falei, né, que os amigos do Jonas, eles são gays, basicamente, né? A Karina não é. E o Arthur, ele também não é gay. Ele está em um relacionamento com outro homem, porém, o Arthur aqui é bissexual. Por sinal, tem até algumas piadinhas que eles fazem no decorrer da história, que, não piadinhas, tipo, pejorativas, tá? Tipo, o Arthur fazendo piada com ele mesmo, enfim. Mas ele é um menino bissexual. Então, isso eu já achei de cara muito legal. Que o Vitor Martins quer colocar assim, é um relacionamento entre dois homens? É. Ou seja, é um relacionamento aquiliano, né? Que fala. Mas não é um relacionamento gay. Fique claro isso. A gente tem umas situações aqui no livro que são engraçadíssimas. Tem umas situações que são vergonhosas. Não vergonhoso de tipo, nossa, que vergonha horrível. Tipo, é vergonhoso de vergonha alheia. E tem uma coisa que o Vitor faz na escrita dele que eu acho muito legal. Que é, em vários momentos da história, ele tá falando pro leitor, né, sobre tal coisa. E aí ele faz um comentário dentro da própria história. Esse livro é em primeira pessoa, né? Então é a narração do Jonas. Mas em vários momentos aqui, o Jonas faz um negócio assim. Eu não queria que ele soubesse isso dessa maneira. Ele soube. Tipo, ele quebra isso, sabe? Isso foi um exemplo muito ruim. Mas tem vários momentos da história tem isso. Ele tá contando pro leitor. E aí do nada ele, tipo... eu não queria que fosse dessa maneira. Foi. Tipo, e às vezes é muito sucinto. É uma frase completa, e aí do nada o Vitor fala, tipo, é isso. Foi. Tipo, muito como se fosse um ponto final. Isso eu achei muito bom, porque em vários momentos isso traz uma coisa muito cômica pra história. Eu gosto muito também das quebras de expectativas que tem sobre o relacionamento dos dois ali, mas principalmente sobre como o Jonas espera que o Arthur faça alguma coisa porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro. No caso, o Arthur tem um pouquinho mais de dinheiro. A expectativa é completamente quebrada, assim, porque o Arthur vai pra um outro caminho. Acabei de abrir uma página. O nome dos pães de queijo... O nome dos pães de queijo no Rocket Café é Meteoro de Queijo. Só pra deixar isso claro. Que no início tava falando esfera, né? Alguma coisa assim. Eu acho que esse livro também será um daqueles que, dependendo do momento da vida que você estiver, ele vai te bater de maneiras diferentes. Eu acho que se você for mais jovem, assim, mais ou menos na faixa etária do Jonas... Algumas coisas ali vão ser um pouco mais impactantes na sua vida. A questão de você não saber pra onde ir, né? Não saber o que fazer depois do colégio. A expectativa de que você faça uma faculdade, que você tenha um emprego, que você crie uma família. E essa vai ser sua vida. As pessoas, às vezes, elas estão um pouco perdidas. Elas saem do ensino médio com seus 18 anos. Você vai decidir o que você vai fazer da sua vida assim, de cara? A gente vai acompanhar o Jonas, em muitos momentos, ele perdido. Ele realmente... sem saber o que fazer dali pra frente,
vivendo pelas expectativas dos pais dele. Quando você é um pouquinho mais jovem, eu acho que ele te bate dessa maneira. Tem a questão de aceitação pelos pais, aceitação pela sociedade. Aqui é muito mais pelos pais, né? Eu, enquanto, né, um jovem adulto... 28 anos é jovem adulto ainda? Não sei. Eu, com os meus 28 anos aqui, essa questão de ser aceito ou não pelas pessoas, ela não é uma coisa que me bata ainda, mas quando tem algumas cenas em relação a ser aceito pelos pais, ou você está vivendo meio que duas vidas diferentes, né? Você tem uma vida fora de casa, onde você tem uma liberdade um pouco maior, mas quando você volta pra casa, você meio que entra no armário novamente. No caso do Jonas, ele ainda está no armário dentro de casa, né? Mas, nossa, esses momentos assim... sabe? A questão de você voltar pra casa e você voltar pra um armário é relacionável. Infelizmente. Eu acho que, como um todo, esse é um livro muito bom. Eu gosto muito da história, eu gosto muito de como ele é escrito. Eu acho muito legal que o Victor Martins, ele não escreve personagens que são jovens, mas que eles falam como se eles estivessem no Twitter. Porque isso já aconteceu no último livro que eu li aí há pouco tempo. Não vou citar qual que é. Vou deixar isso em aberto. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto que os personagens aqui, eles não falam de uma maneira tão adulta. Eles falam como se eles tivessem a idade deles. Gosto da história, gosto do relacionamento do personagem com todo mundo, gosto de como alguns temas aqui são trabalhados, acho divertido, acho bem escrito, e eu já quero ler outros livros dele. Só que, como eu falei, estou com 2 livros novos do Victor Martins aqui em casa. Gostaria de, logo agora, pegar o Se a Casa 8 Falasse? Sim. Vou fazer isso? Não. Porque como ele lançou o Mais ou Menos 9 Horas esse ano, eu vou esperar até ano que vem pra ler o próximo. Porque eu não sei quando que ele vai lançar o outro. Então eu prefiro ter, assim, ó, livros na espera do que ter que ficar esperando um livro novo. Entende? Então, assim, se eu não me engano, pro 15 dias eu dei nota 4 ou 4,5. Eu acho que esse livro ele é um 4,5. Eu dou nota 5 pra um livro quando eu termino ele pensando, caramba, essa foi uma das melhores... Tá, mas essa foi. Tô pensando, eu tenho coisa ruim pra falar sobre esse livro? Não. Por que eu não dou uma nota 5, então? Terminei esse livro pensando, ele é um 4,5, ele é um 5... Porque pra mim, quando eu termino um livro e ele é 5 estrelas, eu termino ele com aquela coisa de... Caralho, esse livro ele é perfeito. Mas eu tô pensando, o que que tem de ruim nesse livro para eu tirar meia estrela? Mão de vaca de nota 5. Eu sou, Vitória, eu sou mão de vaca de nota 5. Ai, gente, é assim, é nota 5. Tava pensando aqui, ai, nossa, não sei, 4,5 e 5. Ele é 5, ele é um livro muito bom. Eu não tenho coisas pra falar mal dele. Recomendo, gente. Recomendo, tá? Dei nota 5 pra esse livro. Foi, sim, uma das melhores leituras desse ano. Não sei se, né, foi por toda a questão dos livros que eu estava lendo anteriormente, etc e tal. Mas, obviamente, não vou tirar o mérito desse aqui de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Victor Martins escreve muito bem. Este livro é muito bom. Ai, peraí. Antes de finalizar... o título dele, né? 1 milhão de finais felizes. Acho muito interessante que, assim, ó, aqui na orelha do livro vai ter o trecho do livro que fala sobre esse 1 milhão de finais felizes. Achei muito bom por que o título do livro é esse e como isso está relacionado com toda a história. E aí, se você pensar que o Jonas quer ser um escritor, quer dizer, né? O Jonas é um escritor. Mas se você pensar que ele tem essas várias ideias, ele acaba não escrevendo sobre elas, você consegue mais ou menos relacionar com o título do livro. E uma coisa que eu lembrei agora é que eu acho muito legal que existe uma referência a 15 dias em uma cena ali do livro. Eu li a cena e pensei, isso não me é estranho, eu conheço isso. Aí eu fui na estante ali, peguei meu 15 dias, só olhei assim, ó, na contracapa, pensei, ah, tá. Entendi o que tu fez aí, Vitor. Entendi o que tu fez. É isso.